Olá pessoal do Instituto Chama Viva, eu sou Gabriel Leão Ferreira, professor de Teologia, seminarista e expositor bíblico. Estamos aqui para começar uma grande carreira teológica, junto com os nossos outros professores, para introduzir ao nosso coração, à nossa vida, o estudo da Palavra de Deus ou a teologia. E hoje iremos falar uma matéria magnífica para o tempo presente que estamos vivendo, ok? O tema dessa matéria é ética cristã. Por que a importância da ética cristã? Ok? Vamos para a leitura do nosso material esse que estará cedido nas plataformas para vocês, ok? Veja o que diz o nosso material. A ética cristã é um campo fascinante que fornece orientação moral e espiritual para a vida dos seguidores de Cristo. Orientação moral e espiritual. Num tempo que vivemos que não há uma verdade absoluta, temos que entender, nós que buscamos o conhecimento da palavra, das escrituras, o estudo da teologia, o estudo sobre Deus, temos que entender o seguinte, que para nós há uma verdade absoluta. Há um conhecimento completo. E esse conhecimento completo nos fornece, que é a Bíblia, ok? Como a Reforma Protestante também nos ensina, solas Escrituras. Então as Escrituras, elas nos fornecem uma orientação moral e espiritual. No momento como esse que vivemos da sociedade, que não existe o verdadeiramente certo e não existe o verdadeiramente errado. Mas a ética cristã nos ensina a termos orientação moral, princípio, valor, ética e também uma boa concordância com a vida espiritual, ok? Vamos prosseguir aqui no nosso material. Diz o seguinte: nessa jornada exploraremos os fundamentos bíblicos da ética cristã, o caráter de Deus como base para a moralidade, o papel da graça e da redenção e como aplicar esses princípios ao nosso dia a dia. Então veja bem, ok? Iremos aprender o quê? Que o caráter de Deus é a base para toda moral ética. Deus é o fundamento. Ele é o supremo modelo. Ele, os seus frutos, o seu grandioso poder e os seus feitos, ok? O que mais? O papel da graça e da redenção, para que possamos viver a ética cristã. A ética cristã, ela não é adquirida em grandes ensinos. A ética cristã, ela não é somente adquirida em diversas faculdades ou em círculos teológicos. A ética cristã tem por base a graça e a redenção, que nos leva a uma vida de pureza, de simplicidade, de modéstia, ok? E também vamos aprender como aplicar no dia a dia a ética cristã. No nosso trabalho, na nossa família, na igreja, na faculdade, ok? Em meio à sociedade, à política, ok? Também abordaremos os desafios éticos contemporâneos e o papel fundamental da comunidade cristã na formação ética. Juntos buscaremos viver uma vida plenamente ética em Cristo, ok? Vamos começar a nossa aula. O primeiro ponto é os fundamentos bíblicos da ética. Vamos ler nosso material. A ética cristã está enraizada nas Escrituras. Então veja só, a ética cristã, ela não está enraizada, melhor falando, num assunto filosófico. Ela não está enraizada num assunto científico. A ética cristã tem a sua suprema lei, a sua suprema verdade, que são as Escrituras Sagradas. Então não existe teólogo ético, não existe cristão ético, não existe cristianismo ético sem as Escrituras. Como já escrito nas Escrituras, erra o homem por não examinar as Escrituras.
porque ela é a base ética, moral e de correção espiritual e moral para o homem. É as Escrituras, inspirada, imutável. Veja mais o que diz o nosso material, que fornecem uma orientação moral clara e duradoura. Então, a ética cristã não somente é uma moral escurecida, entenebrecida, que você não consegue entender o motivo dela. Você consegue entender o motivo desse comportamento genuíno, desse comportamento ético. E não é por um determinado momento, é duradouro. A ética cristã, o comportamento cristão, a moral, o respeito, a integridade que se adquire na ética cristã é necessário durar para sempre. O que mais? Desde os 10 mandamentos até os ensinos de Jesus e dos apóstolos, a Bíblia estabelece princípios éticos fundamentais, como o amor a Deus e ao próximo, a justiça, a compaixão, a integridade. E ao estudarmos esses fundamentos bíblicos, poderemos desenvolver uma sólida compreensão sobre o que significa viver de acordo com a vontade de Deus. Então a ética cristã é irmos para as Escrituras, observarmos desde os 10 mandamentos, os ensinos proféticos, profetas maiores, menores, os provérbios, as poesias, as histórias bíblicas, se aproxima do tempo da graça, da nova aliança, a vida de Cristo, as palavras de Cristo, os comportamentos de Cristo, depois transcende para o tempo da igreja primitiva, os ensinos apostólicos, proféticos. Elas são a base para a ética cristã. Não existe um cristão ético, respeitoso, se ele não olhar para as Escrituras, que tem muitos fundamentos, né? Quais? O amor a Deus, o amor ao próximo, torna uma pessoa ética, uma pessoa amável. O que mais? A justiça, a integridade. O que mais? A compaixão, a integridade. Então, estudando isso, estudando as Escrituras e os aspectos que rodeiam a glória de Deus, o ser de Deus e a formação da igreja e os princípios da igreja, se tem a ética cristã. Vamos para mais um ponto. O caráter de Deus como base para a ética cristã. Vamos ler. A ética cristã não é simplesmente uma lista de regras a ser seguidas. Então veja bem, a nossa ética cristã, ela não somente é uma lista de regras, como a Constituição brasileira. Por exemplo, o direito do consumidor é uma lista de regras que está ali posta que deve ser seguida. Ponto. Mas a nossa regra de ética cristã ultrapassa, transcende a obrigação, porque ela reflete diretamente o caráter de Deus. Veja bem, mas sim uma reflexão profunda sobre o caráter de Deus. Quando entendemos a natureza de Deus, o seu amor, sua justiça, sua misericórdia, sua santidade, podemos então fundamentar nossa ética em sua própria existência. Então, quando olhamos para a nossa regra de ética e moral, quando olhamos para Deus, o autor e consumador dela, Cristo, ele continua vivo. Então, por ele estar vivo, ele tem todos os seus aspectos fluindo dele, emana dele. Ele é o principal ponto da ética cristã. Um homem, ele não consegue ser bondoso se ele não olhar para a bondade de Deus. Um homem não consegue ser misericordioso com o próximo se ele não olhar a misericórdia que ele recebeu de Deus. Então Deus e o seu caráter é supremo na ética cristã. Ok? O que mais? Podemos então fundamentar nossa ética em sua própria existência. Isso nos leva a buscar ser semelhante a Ele em nossa conduta, refletindo sua imagem em nossa vida diária. Essa abordagem nos ajuda a tomar decisões éticas de maneiras mais consistente e significativa. Então, quando olhamos para Deus, para as Escrituras, nós conseguimos tomar decisões éticas
mais consistentes e significativas. Quando todos estão vendo e quando ninguém está vendo, conseguimos tomar uma direção correta, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, principalmente. Ok? Vamos para outro ponto. O papel da graça e da redenção na ética cristã. Veja bem, a ética são princípios, são valores determinados por Deus na sua palavra, e o próprio caráter de Deus transcende, demonstra, transparece a ética cristã. Ok? Não é só um conjunto de leis, regras escritos, mas é vivência, é prática, é aprendizado, é pedagógico. O que mais? O papel da graça e da redenção na ética cristã. Veja o que diz. A ética cristã reconhece que somos todos pecadores. Começa por aí. A ética cristã tem o entendimento, no estudo da ética cristã, que o homem é pecador. O homem não tem bonzinho ou mais legal, menos legal, mais mal, não. Todos são pecadores. Já escrito em Romanos, todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Todos pecaram. Então a ética cristã diz, olha, somos pecadores. O que mais? Incapazes de alcançar a perfeição por conta própria. Então não, eu sou ético, sou respeitoso e eu vou buscar a perfeição. Não se consegue. Porque Deus é o caráter da maior perfeição. As Escrituras é o ensino da perfeição de Deus para ser posta no homem. Mas essa condição dessa perfeição entrar no homem só entra através da graça e redenção. Ok? Vamos ver aqui. É por isso que a graça de Deus e a redenção em Cristo são fundamentais. Através do sacrifício de Jesus, somos perdoados e capacitados a viver uma vida ética. Então, a graça nos perdoa, a redenção paga aquilo que estávamos devendo. E a partir dali conseguimos ter uma vida ética, verdadeira, genuína, pura. Porque se não passarmos pela graça e pela redenção, não tem como. Se não nascer de novo, não tem como viver uma vida ética cristã. Não tem como. Ok? Vamos mais. Não por merecimento próprio, mas pela transformação que ocorre em nossos corações. Essa compreensão da graça nos leva a uma postura de humildade, gratidão e desejo de agradar a Deus em nossas ações. Então, quando a ética cristã demonstra que somos pecadores, precisamos olhar para Deus, para as Escrituras, pela graça e redenção que nos perdoa e paga a nossa dívida, temos humildade e gratidão, então brota o desejo de vivermos uma vida agradável e ética para Deus. Vamos mais. Aplicação da ética cristã no dia a dia. Em relacionamentos, como se aplica? A ética cristã se aplica de maneira profunda nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, de amizade ou profissionais. Devemos cultivar a paciência, a compaixão, a honestidade, o perdão em nossas interações diárias, refletindo o amor de Cristo. Então a ética cristã, ela transforma os relacionamentos. Porque quer profissional, quer familiar, quer amizade, ele influencia a nos comportarmos de uma forma piedosa, de uma forma com compaixão, com honestidade. Como é bom estar num relacionamento que tem honestidade, que tem a compaixão e o perdão. Assim como é bom ter um amigo perdoador, um amigo honesto. Como é bom ter um funcionário ou ter um patrão honesto, que tenha compaixão, que seja perdoador. Então, aplicação em relacionamentos também tem na administração de recursos. Quando nós somos como mordomos de bens de Deus. Nós somos mordomos que Deus abençoou com bens. Então, quando vivemos uma ética cristã, somos generosos, somos despenseiros, ajudamos os outros, somos fiéis, não sonegamos, não somos desonestos. Então, até nos recursos é aplicado. E também no testemunho, na vida diária, no exemplo dado à família, aos parentes. Se tem um testemunho que essa pessoa tem uma ética
Essa pessoa tem sim moral para poder ensinar, falar, guiar outras pessoas. Então, aluno e aluna, vocês que estão aqui conosco aprendendo essa palavra e também aprendo com vocês, temos que entender o seguinte, que a ética cristã, ela transforma o homem e coloca o homem com um bom testemunho para poder ajudar os outros. Não tem como ser um bom teólogo sem ética. Não tem como ser um bom cristão sem ética. Não tem como ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom trabalhador, um bom cristão, um bom amigo, se não tiver a ética cristã dentro de si. Os valores de Cristo dentro do seu coração. Ok? Vamos mais para um ponto. Desafios éticos contemporâneos. Questões morais complexas. Estamos vivendo num tempo de muita complexidade moral. Como falei no início da aula, não existe uma verdade absoluta e não existe uma mentira absoluta para algumas pessoas. Mas para nós que temos a ética cristã, ela nos ensina que existe sim a verdade absoluta e tudo aquilo que foge dessa verdade é engano, mentira e caminhos traiçoeiros, ok? Então, questões morais complexas são desafios para nós contemporâneos. Influências culturais. As influências culturais, em um lugar, uma coisa é certa, em outro lugar, a outra coisa já é errada. Então, se a gente olhar para as Escrituras e para Deus, não importa onde viemos estar, em que meio cultural viemos estar, nós sabemos onde está a verdade, onde está o respeito, a ética, o amor, a misericórdia, sabemos onde encontrar. Não importa a cultura que estivemos inseridos nela. O que mais? Ética pública e política. Estamos aí em dias de campanhas e vemos muitas pessoas colocando princípios cristãos, princípios teológicos para tentarem uma carreira no governamental, né? Na política. Mas a ética cristã genuína, quando ela entra na vida do ser humano, não é só no tempo de campanha. Não é só na sua profissão como teólogo ou somente na igreja como cristão. É em todo lugar que essa pessoa for, os princípios de Cristo, os valores estarão dentro do coração firmados nessa pessoa. Ok? Então, outro desafio é a ética pública que nos é oferecida pelas as redes e também a ética política que tem se corrompido nos nossos dias. Então, nós temos que olhar unicamente às Escrituras e ao Deus Todo-Poderoso que inspira a ética cristã. O que mais? O papel da comunidade cristã na formação ética. Então, veja, a formação ética dos cristãos não ocorre isoladamente, mas sim dentro do contexto da comunidade da fé. Então, veja bem, a ética cristã ela não somente é aprendida isoladamente. Você, Deus, o Espírito Santo, a palavra, mas num contexto de comunidade, num contexto, num ambiente que há prestação de contas, num ambiente que se tem um encorajamento mútuo, um discipulado. Isso vai estimulando a ética cristã no coração das pessoas. Ok? E o nosso último ponto, a conclusão, viver uma vida ética em Cristo. Veja o que nos ensina. A jornada da ética cristã não é fácil, mas é profundamente recompensadora. Ao mantermos nossos olhos fixos em Cristo, modelo perfeito de santidade e justiça, e ao nos esforçarmos para refletir o seu caráter em nossa vida, seremos transformados e capacitados a viver conforme a vontade de Deus. Embora enfrentamos desafios e tentações, a graça de Deus nos sustenta e a comunidade da fé nos fortalece, que possamos encontrar alegria e propósito em viver uma vida plenamente ética em Cristo para a sua glória. Ok? Essa é mais uma aula aqui do Instituto Chama Viva. Espero que você tenha aprendido muito ainda conosco, né? E há muita coisa ainda para ser passado entre nós. Iremos aprendendo muita coisa
juntos, ok? Espero vocês na nossa próxima aula e essa foi a nossa lição de ética cristã.